O Superman é uma das criaturas mais poderosas do universo DC, e no universo absoluto as coisas não são diferentes. Por isso, hoje eu vou analisar detalhadamente todos os feitos dele nos quadrinhos para revelar o verdadeiro potencial do Superman absoluto. Suave, aqui quem fala é o Vinícius e sejam todos muito bem-vindos ao Space Fiction. E bom, atualmente o Superman absoluto tem 15 edições já lançadas, finalizando o primeiro arco do personagem e dando início ao segundo. Ainda é só o começo da história dele, mas nós já temos uma pequena base para saber o quão forte ele é. E nesse vídeo é isso que nós vamos fazer. Então já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito, porque toda semana tem um vídeo sobre algum assunto nerd dos quadrinhos e tudo mais. Mas enfim, antes de falar do poder desse Superman, eu acho interessante contar um pouco sobre a história dele para vocês entenderem as diferenças do Superman absoluto para o Superman principal. O universo absoluto nada mais é do que uma provação dos heróis sobre a influência do Darkseid com a origem desse mundo. Uma forma definitiva de corromper os ideais que moldam o universo DC em algo errado. Uma realidade de soldados do tirano que busca conquistar tudo. Graças a isso, a história desse Kal-El é diferente da que conhecemos. Krypton era regido pelo Conselho, um grupo de pessoas que exigiu tanto do planeta que veio a trazer o seu fim. Eles ignoraram o aviso de Jor-El sobre como o mundo estava prestes a acabar. Eles barraram a evacuação da população e ativamente impediram os Elves de salvarem os seus vizinhos, atacando eles enquanto eles tentavam evacuar o planeta. Graças a isso, Kal-El foi o único sobrevivente. Ele fugiu do mundo enquanto o planeta explodia, vendo todos à sua volta morrerem. Kal-El ficou sozinho, acompanhado apenas por uma inteligência artificial criada por Lara para guiá-lo, a Sol, que se transformou numa nave e o tirou de lá. Essa nave o fez voar para longe, e essa foi a primeira tentativa dessa realidade de quebrá-lo, mas não foi a última. Após 17 meses no espaço, a nave Sol encontrou a Terra, um lugar onde Kal-El poderia viver. A nave cai no Kansas, em Smallville, e um casal de fazendeiros encontra a Kal. Jonathan e Martha Kent acabam o socorrendo, enquanto ele se recupera das mudanças drásticas que o seu corpo teve ao entrar na Terra e o surgimento dos seus poderes. Com o passar do tempo, Clark vive com eles enquanto começa a aprender a se controlar. Mas tudo dá errado quando o Sol ajuda os Kent desativando drones de uma organização que controla boa parte do mundo, um grupo chamado Lazarus. Eles enviam um esquadrão, e esse esquadrão era composto por pacificadores, e eles começam a lutar contra o Clark. Ele era muito mais forte do que eles, obviamente, mas para evitar que o Clark fosse capturado utilizando como base os próprios Kent, a Martha e o Jonathan pedem para ele fugir antes que as coisas fiquem piores. E desde então, o Clark seguiu sozinho, vagando pelo mundo e ajudando as pessoas. Ainda sem nome, é claro. Mas não demorou muito para começarem a chamá-lo de Superman. E bom, assim a origem dele já tá bem resumida, então agora vamos falar do nível de poder dessa versão alternativa do Superman. Algo que eu vou deixar claro desde esse começo é que nas 15 edições dessa história, nós não vimos em nenhum momento o Superman em plenas capacidades. Ele ficou com energia solar limitada durante a maior parte da história, foi enfraquecido por Kryptonita, ficou dias lutando em uma guerra sem acesso ao sol para se recuperar, ficou cansado e ainda por cima se segurou para não matar ninguém. Então tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo é só a ponta do iceberg, beleza? Enfim, vamos começar a explicar. Os principais inimigos do Superman absoluto nesse início de história foram Ra's al Ghul e a Lazarus, uma corporação com um arsenal tecnológico e bélico extremamente avançado, tendo diversos equipamentos e armamentos futuristas muito acima de tudo que nós vemos no mundo real. Mas nada disso é grande coisa pro Kal. Ele atravessa a couraça de carros voadores blindados como se não fossem nada, e logo depois ele passa por cima de um esquadrão de pacificadores altamente armados sem fazer muito esforço. Isso enquanto ele tá bem desgastado e precisa se segurar para usar os poderes. Para todos os efeitos, o Superman não teve nenhum problema para resistir a essa primeira empreitada da Lazarus, e algumas edições depois, ele simplesmente tratorizou eles mais uma vez. Ele também já destruiu robôs aprimorados por uma caixa paterna, um dispositivo dos novos deuses, que, bom, por ser do universo absoluto, é possível que estivesse upado ou coisa do tipo, no sentido de que a influência dele sobre as coisas deve ser maior do que teria normalmente. Mas como isso é uma suposição, eu não vou considerar ou passar muito tempo nesse ponto mesmo. Na reta final da história, o Kal enfrentou o pacificador aprimorado ao máximo, com uma armadura alienígena muito além de qualquer tecnologia humana, o que fez com que esse Christopher tivesse se transformado no humano mais poderoso do planeta, mas ainda assim ele foi humilhado e derrotado em 4 segundos de luta. E assim, como vocês devem ter percebido, eu não cheguei a falar de feitos concretos ainda, e a razão para isso é meio simples. O Superman absoluto não tem nenhum feito astronômico até o momento, mas ele tem algumas citações interessantes de se comentar.
Então vamos lá, né? Durante algumas conversas com o Sol, a IA da armadura dele, o Cal chegou a comentar que quando ele tivesse recuperado poder o suficiente, ele pularia para fora da Terra. Algo que pode parecer pouca coisa, mas não é de se jogar fora. Além disso, em um momento de fúria, ele já chegou a pensar em jogar um cara no Sol. E ele também já partiu as nuvens do céu voando através delas. E como vocês devem ter percebido, ele é bem poderoso, mas a história não dá um parâmetro exato. Com esses feitos, não tem como a gente dizer que ele pode destruir planetas ou coisas do tipo, o que é padrão de versões alternativas do Superman. E uma coisa interessante de se comentar é que talvez isso mude no torneio do DCKO, que a Trindade Absoluta aparentemente vai enfrentar a Liga da Justiça da Terra Zero, mas até isso acontecer nós vamos ter que esperar mesmo. Inclusive, se vocês quiserem que eu fale dessa história quando ela sair, deixa aí nos comentários e aproveita para se inscrever se você ainda não for inscrito. Quando essa edição sair mês que vem, eu trago um vídeo atualizando vocês sobre ela se vocês quiserem, beleza? Enfim, falando sobre a velocidade dele, nós temos duas questões a analisar. O Superman é algo completamente fora de escala para Lázaro, sendo absurdamente veloz, mas a Sol é quem tem o maior feito de velocidade. Isso porque, como eu já falei lá na história de origem dele e tal, a Sol trouxe ele para a Terra na forma de uma nave espacial, e ela levou pouco mais de 17 meses para ir de Krypton até a Terra. E nesse caso, nós temos até como calcular esse feito, porque no universo absoluto, Krypton fica a 9 milhões de anos-luz da Terra, resultando em uma velocidade de mais de 6 milhões de vezes a velocidade da luz. E assim, é difícil dizer se o Superman em si poderia voar tão rápido, porque a segunda questão que eu falei é isso, os feitos do Cal são menores do que esse, com ele sendo capaz de arrancar o coração do pacificador e jogar ele no espaço antes do Chris morrer. Mas os maiores feitos dele são reagir e interceptar disparos de armas lasers e etc. Então ele é mais rápido do que a velocidade da luz, mas a gente não tem como saber se ele é tão rápido quanto a nave Sol. Então é isso daí. Mas agora falando sobre os poderes e as habilidades desse Superman, ele não precisa comer para viver, ele tem meio que uma autossustentação mesmo. Ele obviamente tem a pele invulnerável, assim como qualquer Superman, e ele tem um sopro congelante, capaz de manter vários pacificadores presos em gelo, e só a pressão de ar dos sopros dele são tão fortes que podem estourar ossos e vértebras de pessoas. Ele também tem uma super audição capaz de escutar coisas do outro lado do planeta. Então, por exemplo, lá do Kansas, nos Estados Unidos, ele conseguiu ouvir uma criança na Tailândia. Ele também pode gritar com tanta força que tira satélites de órbita. E também tem uma supervisão clássica de kryptonianos. Ela também não foi tão explorada, assim como os outros poderes dele, mas o que a gente sabe com certeza que ele tem é a visão de raio-x e a visão de calor. A gente não sabe se ele tem a visão telescópica, microscópica, térmica e etc. Então, isso a gente não tem como saber porque ele ainda não mostrou. Mas levando em consideração que isso é um poder básico de kryptonianos, é provável que ele tenha também. A não ser que o Darkseid seja muito hater dele, tenha tirado poderes do Superman. Mas do que foi mostrado até agora, esse não é o caso. O Darkseid precisa de um exército forte para lutar contra a Terra Zero. Então não faria sentido ele nerfar o Superman, que é o herói mais poderoso do planeta e que viria a se tornar o seu maior soldado. Além disso, esse Superman também pode criar imagens residuais se movendo em alta velocidade e é altamente resistente a calor e tem uma resistência mental absurda também, já que ele aguentou centenas de torturas mentais causadas pelo Brainiac e além dele conseguir lutar contra essa tortura, ele estava conseguindo influenciar Brainiacs menores por base do subconsciente dele até certo ponto. Fora essas habilidades, o traje dele tem algumas capacidades diferentes do que os outros Supermans pelo multiverso costumam ter, porque ele é feito de cristais kryptonianos e ele foi desenvolvido pela Lara, a mãe do Superman. E basicamente, o que esse traje pode fazer é mudar de forma para realizar funções específicas, como curar e hackear as coisas. Ele vai agir de uma forma adaptativa para garantir que pode suprir as necessidades que o Cal tiver. Isso pode ser tanto em um combate quanto em uma situação de sobrevivência. Ele funciona até mesmo como um professor até certo ponto, ensinando idiomas e coisas do tipo. Então, apesar dele ter poucas aparições, o Superman absoluto é bem versátil até. E uma outra informação que eu acho interessante comentar é que apesar dele ser vulnerável à kryptonita, assim como o Superman da Terra Zero, ele é capaz de resistir e lutar contra os seus efeitos, como na luta contra o Ra's al Ghul, onde ele estava quase sem poderes e utilizou o Sol como uma arma, enquanto ele enfrentava o Ra's com uma espada de kryptonita e no final o Kal-El ainda venceu esse X1. No fim das contas, apesar de ser um personagem jovem e não tão explorado ainda, o Superman absoluto tem bastante potencial para a história e também para o nível de poder. Mas me conta aí nos comentários, o que você acha dessa versão do Superman? Por hoje, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo e muito obrigado a todos que deixaram o like, hyparem ou se inscreverem no canal. De verdade, mano, muito obrigado. Então é isso, valeu pela força e falou!